Olá a todos, bom dia. Olá a todos, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o irmão Armstrong, do grupo Fé e Razão. Estamos nesta manhã, aliás, na tarde já, desse domingo. Pontualmente estamos às 12 horas e 20 minutos, num dia 5 de maio de 2019. Queridos e amados irmãos, queremos aqui neste momento produzir mais um vídeo para a glória de Jesus, no qual ministramos da parte de Deus uma palavra para os nossos corações. Queremos, para não ficar em nossas palavras, ler alguns versículos aqui no Manual Sagrado, a Bíblia Sagrada, no capítulo 54 do profeta Isaías, versículo 17. Capítulo 54, verso 17 de Isaías, que diz o seguinte: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Quero frisar o trecho que diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Que Deus possa aplicar a sua santa e gloriosa palavra em todos os nossos corações. Meus queridos e amados irmãos, e para não ficar apenas nesse texto, mas para corroborar com o mesmo, nós vamos para o profeta Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 16, verso 3 em diante, que diz o seguinte: e chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi e todos os servos do rei, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. Versículo 7, e ia amaldiçoando Simei, e assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. Que Deus possa implantar esta santa palavra nos nossos corações. Nós lemos dois versículos, aliás, nós lemos versículos que estão presentes em dois livros diferentes da Bíblia Sagrada. Um no livro de Isaías, que diz que nenhuma língua levantada em juízo contra ti prosperará, e ao se levantar, mesmo que se levante, tu a condenarás. E nós lemos aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 3, lemos alguns versículos e paramos aqui no versículo 7, que falava justamente sobre aquela história em que um homem da tribo de Benjamim, da linhagem de Saul, costumava amaldiçoar o rei Davi, quando justamente naquela época o seu reinado era tomado pelo seu próprio filho Absalão. E esse homem, justamente ao ver o rei, começou a praguejá-lo, começou a amaldiçoá-lo, lançando palavras negativas em direção ao rei. E o interessante é o que a gente vai ver mais para frente, é o comportamento de Davi em relação a essa história toda. Passo a passo a gente vai aqui destrinchando e tentando explicar esse fato que serve como exemplo para todos nós. Aqui no versículo de número 8, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue. Isso aí ele ainda amaldiçoando o rei. E ele estava atribuindo ao rei todo o suposto mal que ele estava vivenciando, pois um filho seu, um filho saído de sua própria casa, das entranhas de sua própria mulher, agora se voltava contra ele e tomava o trono de forma traidora. E ele atribuía aquele feito como se julgando Davi, como se algum mal o rei Davi tivesse realizado para estar passando e vivenciando tudo aquilo. E ele dizia aqui, como diz o versículo 8, o Senhor te deu a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, que era o filho de Davi. E eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então ele atribuía toda aquela situação que Davi estava passando em razão do sangue por ele derramado nas batalhas que Davi enfrentou ao longo de seu reinado.
No versículo 9 diz: Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Então, no meio daqueles que acompanhavam Davi, pois dizia que ele era acompanhado, né, por valentes e por uma grande multidão, porque Davi era um homem muito admirado. Davi era um rei muito admirado. E apesar dele não estar no trono do reino, né, temporariamente naquela ocasião, por causa justamente da usurpação de seu filho, mas era um homem muito, muito admirado pelas conquistas que teve. Né? E no meio daqueles homens surgiu um, né, aqui filho de Zeruia, cujo nome é Abissai, que dizia que tudo aquilo que o Simei estava falando, relatando a respeito do rei, era algo injurioso. E que se ele quisesse, né, ele faria uso da espada para cortar a cabeça daquele homem. E olha só a resposta de Davi para ele. Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Isso Davi dizendo para Abissai, e não para Simei, mas para Abissai, que havia sugerido cortar a cabeça de Simei por causa daquelas palavras ditas contra o rei. E olha só a resposta de Davi. Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixo-o amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa a Davi, quem, pois, diria, porque assim fizeste? Então, olha só a resposta de Davi: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia, no caso Abissai. Quer dizer, Davi não compactuava, não comungava com aquele tipo de conduta. Não era aquilo que o rei costumava fazer em relação às pessoas que lhe maldiziam, né? E ele adotou uma postura de neutralidade. E ele até admite que se for de Deus a maldição, quem era Davi, quem era ele próprio para impedir a maldição de Deus em sua vida? Então olha só a sabedoria. Davi ele não deu corda, né, para aquilo de mal que foi sugerido, porque era trocar o mal com o mal. Então o aprendizado que a gente extrai a priori desse texto é que não devemos revidar o mal com o mal, mas revidar o mal com o bem. E eliminar ali na hora, né, toda a ingerência do mal, toda a ingerência maligna. Porque sempre vem alguém, né, despretensiosamente, em que por trás está o adversário, está Satanás, para justamente suscitar ali, né, uma contenda, uma malícia. E a gente tem que ter olhos e discernimento para entender quando isso acontecer e recuar em relação a isso, eliminando de forma eficaz, né, a ação do mal no sentido de prejudicar a vida do outro. E porque se Davi assim fizesse, estaria se assemelhando, estaria se igualando, né, não só a Zeruia, não só o filho de Zeruia, que é o Abissai, mas ao próprio Simei. E Davi, ele não usou as mesmas armas. Em troca da maldade recebida, da maldição e da língua maldizente que estava sendo voltada contra ele, ele optou, né, em aguardar no Senhor a verdadeira justiça, porque só de Deus é que vem a verdadeira justiça. Dando continuidade, versículo 11. Disse mais Davi a Abissai e a todos seus servos: Eis que meu filho que descendeu de mim procura minha morte. Então, a morte do rei era desejada pelo próprio filho. Olha que situação Davi estava passando. O próprio filho almejava e desejava a sua morte. Então Davi não vivia um momento bom. Então a sua cabeça estava o quê? Naquela ocasião perturbada, coração entristecido. E ao redor ali, maus conselhos e pessoas, né, de fora que não conheciam a verdade dos fatos, o amaldiçoando. Quanto mais ainda este filho de Benjamim, deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia? Então, sabiamente, Davi estava colocando, né, que Deus, sim, ele sim, ia dar a justa recompensa. Não era dele, não ia partir dele, né, a justiça e o bom senso, porque só em Deus está a verdadeira escolha, a verdadeira colheita daquilo que as pessoas costumam plantar. Nós não estamos na qualidade de julgadores, mas sim Deus, que ao seu tempo dará a justa retribuição, como a gente vai ver aqui.
nesta narrativa posteriormente. Prosseguiram, pois, o seu caminho Davi e os seus homens. Então Davi tocou a sua vida normalmente. Ele não ficou dando atenção para esse tipo de situação, para esse tipo de conversa, para esse tipo de enredo, de contenda que estava sendo ali suscitado através de Simei e do próprio Abissai, filho de Zeruia. Davi, ele prosseguiu, e assim nós devemos também fazê-lo. Tocar a nossa vida para frente, né, com os nossos projetos, não ficar esbarrado, não ficar contido, não ficar alimentando esse tipo de situação de pessoas muitas vezes infelizes, né, que também procuram dirigir aos outros, né, o reflexo de sua própria infelicidade. Mas Davi, né, ele prosseguiu junto com os homens, né, porque Davi sabia em quem tinha crido. Davi sabia que o Senhor lhe daria a resposta, né, e daria a resposta, sobretudo, né, às pessoas que estavam naquela ocasião lhe maldizendo. Então ele prosseguiu, ele continuou a sua vida, ele tocou a sua vida adiante. De frente dele, caminhando e amaldiçoando, ou seja, o Simei, ele continuava ao passo ali que Davi, né, caminhava, prosseguia na sua caminhada. Simei o tempo todo ia ali, né, buscando amaldiçoá-lo com pedras, jogando e atirando pedras nele, né, e isso ia levantando ali a multidão, né, contra o próprio Davi. E o rei e todo o povo que ia com eles chegaram cansados e refrescaram-se ali. Então, Davi, ele não se inflamou, ele não foi contaminado com as maldições de Simei. Ele prosseguiu, ele deu continuidade, né, na sua viagem, né, e soube descansar no Senhor. E fazendo aqui até uma analogia no versículo 14, conforme já lemos. E o rei e todo o povo que ia com ele, ou seja, apesar de todo o cenário desfavorável, mas o povo estava com Davi. Como eu disse no início, era um rei admirável. E diz aqui no versículo 14 que ele para junto com todo o povo, ali descansa do cansaço adquirido da viagem e ali se refresca. Ou seja, a gente pode, como eu disse, fazendo uma analogia, que Davi, em face de todos os problemas que estava passando, ele parou para descansar, para se refrescar, junto com todo o povo que, apesar de tudo, o apoiava. Apesar de ser destronado pelo seu próprio filho, do seu próprio filho buscar a sua própria morte, mas ele ali ficou e soube descansar no Senhor e aguardar as providências de Deus. E a resposta veio. Veio aqui, no mesmo livro de Samuel, capítulo 19, segundo livro de Samuel, capítulo 19, verso 16 em diante, que diz: E apressou-se Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 varões de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos e seus 20 servos que com ele, e prontamente passaram o Jordão adiante do rei. Quer dizer, toda a multidão de Judá. Israel estava sendo unificado naquele momento com Judá. Quer dizer, o rei, em vez de dividir, né, de separar o povo de Deus, ele junta, ele é um símbolo ali da união do povo de Deus. Então Davi o tempo todo estava sempre uniu no passado a sua família, quando não se entregou às provocações de seus próprios irmãos, mas uniu a sua família, enfrentou o gigante em prol de um propósito, da isenção de tributos, né, da sua família, que passaria a ser isenta de tributos, caso Davi vencesse o gigante Golias naquela ocasião. Então ele só fez juntar, trabalhou para o seu pai no campo, enquanto seus irmãos viviam ociosamente em casa, mas ele estava ali ajudando o pai. Davi, ele soube nessa ocasião não dar lugar, né, às maldições, palavras, né, negativas, palavras más, palavras infames, né, que pessoas dirigiam para ele, mas ele continuou, né, seguindo e prosseguindo em sua caminhada e descansando no Senhor. É quando vem a resposta. Diz aqui no versículo 18, na parte B: Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei,
passando ele o Jordão. Então, como eu disse, todos foram ao encontro do rei, né? Atravessaram o Jordão para ali reverenciar o rei, e no meio daquela multidão estava quem? Simei, aquele mesmo Simei que havia amaldiçoado o rei, né? Mas vamos ver aqui mais para frente a reação de Davi, qual foi? Né? Então respondeu Abissai, filho de Zeruia, aquele mesmo Abissai que havia sugerido cortar a cabeça de Simei por causa das maldições dele em relação ao rei, e disse: não morreria, pois, Simei, por isso havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor. Quer dizer, ele tinha ali, né, colocado mais uma de sua sugestão maléfica, maligna, né, de matar aquele homem que havia amaldiçoado o rei. Mas olha só o que Davi diz: porém Davi disse: que tenho eu convosco? Ou seja, não tenho parte com isso. Eu não compacto com isso, não é de mim, não é do meu feitio esse tipo de comportamento, esse tipo de sugestão adotar. Né? Filho de Zeruia, que é o próprio Abissai, para que hoje me sejais adversário? Morreria alguém hoje em Israel? Porque porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel. Quer dizer, o rei Davi estava unificando todo o reino, Israel com Judá. Estava unificando novamente as tribos de Israel. E o rei estava dizendo: aquele é um dia de festa. Se não fiz isso antes, né, em meio à adversidade, vou fazer hoje, né, diante de uma grande festa, diante de um grande regozijo, diante de uma grande alegria. E aqui é a parte culminante, né, de todo esse enredo que estamos tratando. Então disse o rei Davi a Simei: não morrerás. E o rei lhe jurou. Então Davi jurou que não tiraria a vida de Simei por todos os males, por todas as pedras, por todas as palavras de maldição que ele havia dito ao rei Davi. Então aqui fechamos essa singela e humilde mensagem, dizendo a vocês, né, e retomando ao que dissemos lá no capítulo 54 de Isaías, verso 17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Por que não prosperará? Porque a postura de um homem e de uma mulher de Deus é sempre de calar-se, saber falar na hora certa, né, de acordo com a sinalização positiva de Deus, mas não para maldizer, não para usar os mesmos instrumentos usados por pessoas ímpias, por pessoas maldizentes, por pessoas que usam a sua língua para maldizer os outros. Não é com essas armas que Deus quer que você trabalhe, mas Deus quer que você use, né, a arma dos céus, que é dobrar os joelhos, confessar a Deus os teus problemas, descansar no Senhor, como Davi fez. Mesmo ali, num contexto desfavorável, ele soube descansar e se refrescar, né, diante das águas, ou seja, diante da palavra e da confiança que ele tinha em Deus. E Deus, ao seu tempo, né, colocou os seus próprios inimigos para se prostrarem diante dele. E não houve mortes, não houve retaliações, não houve vinganças, não houve retorno da maldade, né, recebida. Pelo contrário, né, foi dado a ele o bem, foi dado a ele a continuidade do direito de viver, mesmo sendo incentivado a fazer o contrário pelo filho de Zeruia, que é o Abissai, que acompanhava Davi também naquela trajetória. Então, meus queridos, essa é a lição que nos fica, a lição de Davi, de saber aguardar no Senhor, de esperar com paciência no Senhor. Nenhuma língua se levantará contra ti para prosperar, que tu não a condenarás. Então Deus dará poder a você, né, para cortar e eliminar ali o efeito nocivo e venenoso das línguas maldizentes. Né, porque o poder Deus entrega sobre aqueles, né, que atribuem a Deus a justiça devida, porque só em Deus, né, é que vem a verdadeira e exemplar justiça e juízo. E Ele muitas vezes entrega nas nossas mãos os inimigos, né, não para nos vingarmos dele, né, mas para fazermos a diferença e o nosso exemplo servir, né, de exemplo para outras pessoas para assim procederem. Amém? Que Deus possa abençoar a todos e até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus.